Mais uma vez, boa noite, né, para as meninas que estão aqui presentes e para aquelas que foram assistir essa aula gravada também, um bom dia, uma boa tarde, indiferente do horário que você for assistir a sua aula. Hoje eu não vou trazer slide. Por quê? Porque eu quero que vocês tentem utilizar a imagética de vocês. Então, prestem bastante atenção na aula, prestem bastante atenção conforme eu for explicando aqui sobre o conteúdo. Hoje eu vou trazer sobre a criança interior. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre a criança interior, pois esse é um conceito, né, que é muito utilizado por terapeutas e por pessoas da área do autoconhecimento. Mas eu tenho certeza que o conceito que você ouviu não vai ser igual esse que eu vou trazer, pois eu vou trazer de uma forma diferente. A criança interior, ela não é algo místico, nem nas entrelinhas de cultuar uma entidade, cultuar algum tipo de objeto, brinquedo, boneca, ou algo semelhante relacionado a uma foto sua da infância. Para acessar a sua criança interior, não precisa de nada disso. Então, se em algum momento você precisou utilizar esses tipos de recurso para acessar a sua criança interior, preciso te informar que foi uma forma distorcida, tá? Eu vou trazer um conceito, eu vou explicar melhor o que seria essa criança interior. A criança interior é a nossa base, é a nossa estrutura que foi formada desde o início da gestação, da concepção, até ali por volta dos nossos 7 anos de vida, que é onde você registrou todos os padrões de comportamento. Grande parte das suas traumatizações que rege a sua vida hoje, né, são os seus modelos de relacionamento, também a forma pela qual que você se relaciona com o seu profissional e com o seu financeiro, além de muito da forma também com que você reage e interage na questão da saúde. A criança interior são todas as memórias, todos os registros que estão ali a nível inconsciente, mas também a nível consciente. Mas que você possa perceber, fazendo com que você reaja de uma maneira automática. Vamos comparar o seu corpo a um celular. Então, eu quero que você pense aí que o seu corpo é um aparelho celular. Pensa que seu corpo é um aparelho celular. Imagina que o seu corpo sendo, imagina que você sendo esse celular, dentro dele existe alguns aplicativos. A criança interior é toda essa memória do seu celular, onde fica armazenado todos os aplicativos que você rege e que vão te reger para o bom funcionamento. Então, se o seu corpo é o seu celular, os aplicativos seriam a sua criança interior. Lembra que nós falamos ontem na aula sobre as emoções, que são as respostas aos estímulos, a forma com que o seu corpo reage, que os animais percebem os estímulos externos e os estímulos que também não são internos, né? Que te geram um sentimento. E foi quando eu dei o exemplo lá da periferia, que você seria a bola e toda a arquibancada do jogo ali seria a periferia. Nós podemos criar sentimento não só pelas reações que o nosso corpo traz, que são as emoções e os estímulos externos, mas também podemos ter estímulos internos. Porque vamos tentar pensar de uma forma assim, ó. Quando a gente cria um estímulo interno, nós temos a capacidade de nos contar historinha para nós mesmos. Então, sempre quando você está ali imaginando alguma coisa que vai possivelmente acontecer ou não, isso é um estímulo interno. Ou seja, é como se nós temos, né, a capacidade de imaginar e prever futuro cenário. Se vai acontecer bom, se não vai acontecer bom, se essa aula vai ser boa, se essa aula não vai ser boa. Isso seria eu criar uma capacidade imagética. Mas também, ao mesmo tempo que a gente tem essa capacidade como seres humanos, a gente também
tem a capacidade, né, de ficar preso ao passado. Então, a nossa criança interior está completamente interligada com isso. E é aqui que entra a interocepção, né? Que seria a capacidade de perceber no nosso corpo, principalmente no seu corpo, as emoções que se manifestam e que precisam ser liberadas, mas que você prende essas emoções por conta de algum sentimento que passou pelo seu cérebro e criou ali um processo cognitivo, do qual você não consegue liberar. Então, tudo isso vai gerando em você estímulos que o seu corpo vai repreendendo. Vamos supor agora que dessas historinhas que você se contou, nós também podemos criar uma nova versão para ela. E essa nova versão, dando um significado diferente, vai ampliar o seu celular, ampliar o seu mundo, né? Ou seja, se nosso mundo seria um celular, ele ia ampliar o seu celular. Seria como se a gente fosse fazer um upgrade no celular, colocando novos aplicativos. Então, não será... Toda vez que a gente tiver a oportunidade de contar, né, uma nova historinha, a gente abre mão dessas historinhas que foi contada para a gente lá no passado. Então, não será mais a mesma pessoa que você era antes quando criança. Só que o porquê que muitas pessoas se prendem a essas historinhas, né? Por que tem pessoas que se prendem a tudo aquilo que viveu de forma tão forte lá na infância? Porque ela tem medo, né? De que se mudar essa história, ela não será mais a mesma pessoa, que ela não será mais a mesma criança que foi antes, que ela não será mais a mesma pessoa que morou naquele lugar, que cresceu com aquela família, que nasceu com aqueles pais. Então, quando a gente tenta colocar, não é nem tentar, né? Certas pessoas que têm dificuldade para buscar o autoconhecimento é porque não se permite se contar uma nova história para mudar essa imagética. Todas as vezes que nós temos uma nova história gerada, uma nova formação, nós criamos engramas, que são conjuntos de neurotransmissores que se acoplam e registram isso na nossa mente, no nosso inconsciente e também no nosso cérebro, a nível físico, né, e a nível emocional. Tudo que determina a forma com que a gente vai agir daquele momento para frente é baseado nesses neurotransmissores. Então, lembra quando ontem eu mencionei para vocês, no campo de futebol, naquele espaço onde fica o goleiro, ele sempre fica ali no mesmo local, porque o goleiro é um jogador que não está se movendo sempre ali pelo campo, pela área da... Como é que é o nome? Me fugiu a palavra agora. Pela área da... A área mesmo do gol, né? Por ele não ficar sempre se movimentando pela área inteira, ele fica sempre paradinho próximo ali ao meio do gol. E ali fica marcado. Então, eu quero que vocês imaginem que essas historinhas que vocês vêm contando para si mesmo, né? Seria um neurotransmissor ali parado. E aí, dentro do processo terapêutico, a intenção é fazer novas trilhas para esse neurotransmissor. É se contar uma nova história, né? Para sim vocês terem a oportunidade de começar a evoluir. Todos esses engramas, todas essas informações fazem parte da sua criança interior, né? Então, toda aquela historinha que a gente chama de sentimento, que ficam registrado tanto a nível consciente, né, dentro ali dos nossos 95% do nosso, na capacidade do nosso cérebro, quanto a nível inconsciente, né? A nível inconsciente, que é os 95%, e a nível consciente, que é os 5% que a gente utiliza, né, do nosso cérebro, que a gente pode começar a mudar. Então, tudo isso faz parte da nossa criança interior. Então, quero que vocês pensem assim, ó, metade do nosso cérebro, ele se desenvolveu da gestação até aproximadamente os 2 anos de vida. E a sua criança se forma até os 7 anos de idade. Então, por exemplo, se o seu vamos pegar essa xícara aqui. Se o seu, imagine que o seu cérebro é essa xícara. 50% dessa xícara foi construída
até os seus 2 anos de idade. Então, vamos supor que a partir dessa xícara, até a metade dela, até que mais ou menos foi construída, nem a alça não tinha sido construída ainda, até os seus 2 anos de idade. E aí, depois dos seus 2 anos de idade, até os seus 7, o restante foi construído. Agora, imagine também que se você registrou até os 2 anos padrões de comportamento, modelo de relacionamento, a forma como as pessoas trabalham, a forma com que as pessoas interagem, toda a forma com que as pessoas lidam com dinheiro, tudo que foi criado antes dos seus 2 anos de idade, tudo que você vivenciou perante a sua família, todos os eventos que a sua família passou até os seus 2 anos de idade, compõem 50% do seu cérebro. Ou seja, compõe 50% desses engramas, que são esses neurotransmissores que estão ali percorrendo. Seria que 50% do goleiro é aquela parte do goleiro que ele fica ali em pé, onde a grama nem nasce mais. E as outras partes da área que o goleiro pode ir para proteger o gol, seria o restante dos outros 50. Veja como que é tão grandioso, né? Ou seja, olha o tanto de coisa que você não deve ter registrado aí. Como que eram os padrões de comportamento da sua família quando você tinha apenas esses 2 anos de idade? Quero que você faça essa reflexão, né? Então, tudo isso foi criando essas memórias. Tudo isso foi registrando em você. E esses registros, eles estão aí até hoje. É como se você colocasse, por exemplo, um óculos em uma lente azul e tudo que você vê se torna azul. Porque lá dentro desses 2 anos, você só aprendeu a visualizar azul. Toda forma com que acontece, né, na sua vida, nós criamos uma lente que nos permite enxergar a realidade. E é com essa lente, né, que a nossa cabecinha começa a criar. E essa cabecinha é a cabecinha de criança que você tinha. Ah, Aquila, mas uma criança de 2 anos, ela não pensa, ela não raciocina. Sim, ela é uma folha de sulfite em branco que só está registrando tudo que está acontecendo. É impossível não registrar. Ela está registrando. Se você observar uma criança de 2 anos, por exemplo, você vai observar que ela está a todo momento com os olhos atentos para tudo, olhando para tudo, prestando atenção em tudo. Quando alguém chama ela pelo nome, ela já olha. Isso a gente consegue observar uma criança com meses. Imagine até os 2 anos. É a mesma coisa de você como adulto. Em 2 anos você pode mudar muita coisa na sua vida. Pensa aí há 2 anos atrás. Quem era você? O tanto de coisa que você fazia e não faz. Que você fez e que você não fazia e que hoje você faz. Ou vice-versa. Então, quando nós nos damos conta disso tudo, né? Desse nosso processo de desenvolvimento, e por vezes nós somos estimulados a desenvolver a capacidade de observar. Então, a ideia dentro desses nossos encontros é que vocês possam aprender a desenvolver a capacidade de se auto-observar, para que vocês não fiquem presos nesses padrões. E aí é onde gera, em algumas pessoas, muitas dificuldades de enxergar a própria realidade, como ela de fato é, e não com a lente azul de lá da sua infância. Isso acontece praticamente com todas as pessoas, não só com você ou comigo, com todo mundo isso acontece. Isso é um padrão, né? Já que a forma que enxergamos a realidade é completamente diferente da forma que você enxerga a sua realidade atual. Se nós colocássemos aí uma mesma cena para uma pessoa, para umas 10 pessoas diferentes, para que elas pudessem interpretar, provavelmente cada cena ou cada pessoa terá uma interpretação diferente, com base nas suas memórias, com base na sua vivência e com base nas suas experiências. Então, lembra quando ontem eu falei que você é um ser único?
que nessa face da Terra não vai existir ninguém com a sua história de vida, com as suas memórias, com as suas experiências, é justamente por conta desse conceito que eu estou trazendo hoje mais a fundo, né? Justamente por conta que só você tem a lente e os olhos que você tem hoje. E aqui, quando eu falo os olhos, não é nem só o olho de olhar fisicamente para algo, é um olho de interpretar tudo que você interpreta na sua vida. E aí aqui eu vou até compartilhar a tela com vocês, para que eu vou mostrar uma imagem. Primeiro eu vou procurar a imagem. Deixa eu primeiro aqui procurar. Eita. Desculpa, gente. Ó, já dei um Google aqui rapidinho, né? Porque eu não tinha separado essa imagem do nada. Eu senti vontade de buscar essa imagem. Olha como que é aqui essa visão de interpretação. Para esse boneco aqui, aí agora eu não sei se eu vou falar da esquerda ou da direita, porque eu não sei para que lado que vai ficar aqui na tela na gravação. Mas para um, a gente vê nitidamente que está interpretando um 6, e para o outro está interpretando um 9. O que está certo e o que está errado? Na visão de ambos, nada, não tem erro. Então, eu quero que vocês tragam isso para a sua interpretação. Hoje, as coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Para analisar assim, tá certo ou tá errado isso que eu estou interpretando sobre o que o outro está falando? E por que que eu acho errado? E por que que eu acho certo? Quando você começa a compreender isso aqui, ó, você para de discutir com qualquer pessoa. Ah, mas eu tô vendo que o céu hoje tá verde. Tudo bem, se você tá enxergando azul. Quem é você para falar para o outro que o céu não tá verde, que o céu tá azul? Você não tem a visão que ele tem. Você não tem a interpretação dos fatos que ele tem. É igual aqui. Então, enquanto você está com a sua interpretação e com a sua visão distorcida, utilizando a sua lente da sua criança interior, você debate, você discute, você chega a falar, né, que fulano não evolui, que fulano vive nos mesmos padrões de comportamento, porque agora você é diferente, que agora você busca pelo autoconhecimento. Mas não é porque você busca autoconhecimento que fulano que não busca tá errado. Simplesmente é que esse conhecimento não chegou até ele. E aqui o que eu tô falando para vocês é de se questionar. Ah, mas será que a Keila tá certa? Filtra, pesquisa, estudem, veja outros profissionais que falem algo semelhante e que falem algo diferente. Ontem eu não trouxe para vocês uma visão sobre a minha visão em relação a uma palavra que muda. Por exemplo, eu faço leitura corporal, mas existem outros profissionais por aí que fazem análise dos traços de caráter ou fazem análise do corpo. E aí eu expliquei para vocês por que eu não faço uma análise do corpo, porque para mim o corpo não é estático, não é só uma figura parada. O corpo para mim ele é mutável, o ser humano ele é mutável a todo momento. A pessoa que você é hoje, ontem você já não era mais, principalmente se já assistiu às duas aulas. É a de ontem e a primeira que eu fiz lá da live no Instagram. Então, vou aqui parar de compartilhar para a gente voltar ao nosso raciocínio,
Mas essa imagem que eu trouxe, ela encara nitidamente, né, essa questão da nossa interpretação. Então, tudo isso é a criança interior, é a lente com a qual você enxerga o mundo, a forma com que você interage com o ambiente onde vive, se está registrado na sua criança interior. Então, todas as vezes que a gente trouxer um conceito de criança interior para nosso diálogo, nossas terapias, nossos encontros, entenda que nós estamos falando de algo que você precisa ver, pegar, abraçar, mas sim uma parte sua que está funcionando de uma maneira distorcida e desfuncional. O desfuncional é tudo que vai contra a própria natureza. Assim, a gente vai também utilizar, né? Estamos utilizando alguns recursos tanto dentro, né, aqui dos nossos encontros, para trabalhar a criança interior. Então, eu quero que você pense assim comigo. Desde a aula de ontem, tudo que eu vim trazendo foi para que vocês pudessem, né, desenvolver a questão da imagética, que é você poder ter a capacidade de imaginar algo, principalmente uma imagem. Então, por exemplo, se eu trouxer para vocês, ontem, quando eu trouxe para vocês, né, um campo de futebol, coloquei ali uma bola para que vocês pudessem pensar a respeito e ser aquela bola, é para que vocês utilizassem a imagética e começassem a desenvolver a habilidade de imaginar novas cenas. Então, é dessa forma que a gente constrói uma nova historinha para nossa criança interior, mostrando para ela uma nova realidade. Então, se eu preciso trabalhar as nossas traumatizações registradas lá na infância, baseado na criança interior, a gente aplica a perspectiva dela e tira dela aquela lente azul, aquela lente de contato azul, justamente para que ela possa enxergar todas as cores, né? Para que você possa enxergar todas as realidades, todos os ângulos. E aí é necessário também, né, que ao contar essa nova história para o seu cérebro, você consiga mudar a sua perspectiva. É dessa forma que a gente vai conseguir acelerar o seu processo de ampliar as perspectivas da sua vida. Com isso, todas as vezes que a gente falar sobre a criança interior, que formos trabalharmos a nossa criança interior, não é porque existe uma outra parte de nós pedindo algo em algum lugar, mas simplesmente porque o nosso cérebro precisa compreender uma nova história que está sendo contada para ele. Então, fica meio até confuso, né, de trazer tanta questão da palavra criança interior, mas de fato é como se fosse só criar um novo caminho neural para o seu cérebro. Você vai perceber também que muitos exercícios que eu trago, nos encontros que eu faço, a gente busca trabalhar isso, mas eu estou sempre buscando colocar um novo caminho neural para que a gente possa utilizarmos, né, do termo de acolher a criança interior. Muitos, com certeza vocês já ouviram, né? Eu já acolhi a minha criança interior. Por que a gente fala, né, e fazemos esse processo de acolhimento? Estamos utilizando aqui a interocepção. Todas as vezes que alguém fala para você, vamos acolher a criança interior, não é que ela está acolhendo a sua criança, ela está fazendo com você uma interocepção, que é a capacidade de perceber as sensações no nosso corpo, contando agora para o seu próprio corpo ou para o seu cérebro uma nova história, que fica registrado, né, naquelas questões dos engramas, né, nos caminhos neurais. É como se a pessoa estivesse criando para você um novo caminho. Isso porque, de alguma forma, nosso cérebro ele tem uma forma de conexão com esses neurônios, né, esses caminhos, que nos permite enxergar uma realidade com uma nova perspectiva. Talvez ainda seja um pouco distorcida do que você vou vir trabalhar, né? Ou talvez não. Então, um profissional, né, que for trabalhar com você a questão da criança interior, tem que ser um profissional muito bem qualificado, que saiba e compreenda todas essas questões.
justamente para que não te coloque em uma historinha que seja mais prejudicial àquela que você mesmo já vem se contando. E assim você possa se permitir enxergar uma realidade com uma nova perspectiva. Se essa perspectiva ainda tiver distorcida para você, ou talvez essa nova realidade ainda não seja como realmente você gostaria, o que acontece é porque o fato é apenas um fato. E aí, como é que eu posso explicar para vocês que o fato é apenas um fato? Deixa eu tentar aqui pensar em algo para ficar mais fácil de vocês conseguir compreender. Vamos supor que, que eu estou andando de carro e aí eu não visualizo o farol vermelho. E automaticamente eu ultrapasso esse farol vermelho. Só que ao ultrapassar esse farol vermelho, algum outro carro bate em mim. E aí, quando esse carro colide com outro, as pessoas começam a falar: nossa, mas aquilo não estava errada, o céu estava verde. As pessoas não viram também. Por alguma razão, as pessoas não viram. E aí, aquele carro que bateu em mim, que estava na razão, que estava certo, a pessoa começa a ficar sendo culpada. E a verdade é que ela não era culpada, porque quem passou o farol vermelho foi eu. Isso é o que acontece com, com o fato. O fato não necessariamente seria a pessoa estar certa ou estar errada. Mas o fato é que aconteceu ali alguma coisa, e só pelo fato de ter muitas pessoas ao redor falando que é certo ou que é errado, as pessoas começam a ir pela manada. Então, para você deixar de ter essa interpretação sobre alguma coisa, é justamente isso que eu estou mencionando, né? Tipo, se você tem ali a questão do alguma questão emocional e que você se envolveu de forma emocional, vou dar um exemplo, tá? Eu não me lidou com a minha família. A gente não consegue conviver. Você já se contou essa historinha tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que isso para você é um fato. Só que a realidade é o quê? Que você tá com a visão distorcida da sua criança interior, porque a sua criança interpretou que não estava legal aquele ambiente. E por alguma razão, como adulta, você ainda não consegue lidar com isso. Então, trabalhar, mudar essa visão, tirar da sua criança aquela lente daquele óculos azul e dar para ela a oportunidade de ver uma vida colorida, é justamente dar para ela vários outros fatos. Beleza, aquela família tem os seus defeitos. Mas aí é a questão de você tá. Você tá na posição de olhar o número seu 9 ou você tá na posição de olhar o número seu 6? E se a sua família, por exemplo, não tem os recursos de estar evoluindo mentalmente e mudando o comportamento como você vem? E aí é muito nítido para quem busca o autoconhecimento começar a se desconectar da própria família de origem, por quê? Porque tudo é mudança de comportamento. Se você muda o comportamento, você quer estar com pessoas que fazem o mesmo comportamento que você. Um comportamento próximo. E aí é por isso que a gente começa a cobrar da nossa família. Ah, mas você não busca autoconhecimento. Ah, mas você não vê que a lei da atração fala isso. Ah, você não vê que o dinheiro não pode ser sujo, que as pessoas falam que o dinheiro é sujo e você não pode acreditar nisso. Calma, vai com calma. Não é porque você está ali no processo que você tem que fazer com que eles também entrem no processo à força. Você só está no processo porque você se permitiu de forma genuína a entrar aos poucos no processo. Então, o primeiro passo, né, para o autoconhecimento é justamente esse, não forçar a família de origem a querer um processo. E aí aqui o que eu vou finalizar para a gente concluir essa aula seria o quê? Tudo isso, né, gera ali os neurônios, a forma com que você vai enxergar a realidade de uma nova perspectiva, porque o fato é apenas um fato, mas damos também sempre a interpretação aos fatos, que temos que ouvir. Então, quando a gente começa a ter uma capacidade de ouvir algo
semelhante, diferente, isso acontece porque com a base, né, que é a base da nossa criança interior, começa a registrar outras informações. Então, quando eu compreendo que existe um processo em mim que me faz ter uma visão de percepção limitada das coisas por conta das emoções que eu carrego e por conta das memórias que eu trago, eu consigo acionar o meu observador interno e assim perceber que existem outras formas, né, de acontecer e ampliar as minhas perspectivas de visão e compreender que o fato é totalmente de uma forma diferente, entendendo que talvez nem sempre o mundo está contra mim. Então, essa interpretação de mudar a perspectiva da visão da criança interior, que seria a chave primordial para a interpretação dos fatos. Eu vou parar a gravação, eu vou fazer um exercício, depois eu vou voltar uma outra gravação para que esse exercício fique gravado para vocês que vão assistir no dia seguinte, tá? Então eu vou encerrar aqui para ficar mais fácil.